Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, sejam bem-vindos, pois aqui estamos para que se realize na nossa vida somente a vontade de Deus, pois ela é a nossa maior felicidade. Não existe felicidade maior fora da vontade de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. E a homilia de hoje vai tratar exatamente das bem-aventuranças dos pobres de Deus. Então vamos começar com a antífona de entrada. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar a todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, eu fiz aqui um pequeno roteiro para seguir durante esta homilia. Ora, para muitos, as bem-aventuranças podem até ser difíceis de serem alcançadas. Porém, ao vir até nós o mandado do Pai, Jesus vem como o proclamador da nova aliança. Vejam que Deus põe tudo para nós compreendermos conforme o seu querer, o seu plano de salvação. Então, vamos ao entendimento. Moisés recebeu a lei no monte. Jesus é o legislador por excelência. Eu disse aqui que ele é o promulgador da nova aliança, feita no seu sangue. Moisés ordenou que fizessem sacrifícios com animais.
Jesus é aquele que se sacrifica a si mesmo para que a lei divina do amor permaneça conosco e por esse amor cheguemos ao céu. E lá onde Deus se comunica com Moisés, agora Deus nos fala pelo seu próprio Filho. É o seu próprio Filho que faz com que escutemos a Deus como Deus quer que realmente a sua lei seja cumprida. Por isso que ele fala assim, mas foi dito isso, mas eu vos digo, aí entra o momento da graça. Mas eu vos digo, esse é o momento da graça do cumprimento. Por quê? Para nós batizados, derramado sobre nós o Espírito Santo, agora podemos cumprir tudo que diz respeito à lei divina do amor. Agora as bem-aventuranças são para nós itinerário de salvação, da perfeição de nossas almas. Como disse São Paulo, eu vou ler até para vocês isso, aquilo que a lei não pôde realizar, só pela lei, só pela obediência a ela ou pelo cumprimento dela, o Senhor enviou o seu Espírito para nos libertar da lei do pecado e da morte, em definitivo. Vamos meditar isso com São Paulo aqui na carta dele aos Romanos. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, porque por meio do Espírito, aqui diz São Paulo assim, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viveres segundo a carne, ou seja, a própria vontade sem a graça de Deus, de fato, se viveres segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então daí vocês já percebem que o novo legislador e proclamador da nova aliança, no seu sangue, nos dá a graça de cumprir plenamente toda a vontade de Deus expressa na lei, para que nós cheguemos à plenitude da vida eterna com Ele. Vida eterna que já recebemos no batismo, pois é no batismo que ressuscitamos com Cristo. É no batismo que nós experimentamos a ressurreição, a vida eterna. E já vivemos esse estado de graça até que chegue à plenitude do reino. Mas vamos aqui. O sermão da montanha, que as bem-aventuranças é uma das partes do sermão da montanha, ele muda tudo. Porque, como eu disse para vocês, ele é o itinerário da nossa salvação, da alma imersa na graça santificante do amor de Deus. Ele é uma inversão dos valores tradicionais para aquele povo que recebeu a primeira lei. A riqueza, a prosperidade material são sinais de bênçãos de Deus, ou das bênçãos de Deus. Já a pobreza e a esterilidade eram sinais de maldição. E Jesus, ele inverte tudo isso. Agora, os bem-aventurados
não são mais os ricos deste mundo, mas sim os que têm fome e choram, os pobres e perseguidos. Vejam a diferença com que se olhava a lei e a interpretava. E agora como Jesus nos mostra a vivência da lei, tal qual como Deus a escreveu agora, não em tábuas de pedra, mas em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. E a nova lógica divina, ou seja, a nova lógica, que é a lógica divina, a que Maria, a primeira bem-aventurada por excelência, nos comunica. Interessante, no cântico dela. Ela diz assim: derrubou os poderosos de seus tronos, elevou os humildes. Colocou interessante isso aqui, magnífico. Despediu os ricos de mãos vazias, comunicou a abundância aos seus pobres e despediu de mãos vazias os ricos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que Jesus veio e inaugurou o reino de Deus. Inaugurou a sua justiça. E nele nós experimentamos essa justiça divina. Nele nós vivemos a justiça do Pai. Pois Ele nos justifica e felizes são aqueles que permanecem nele, como Ele mesmo disse. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e lhe será feito, lhe será dado. Porque o Pai vai fazer com que, Deus nosso Pai, vai fazer com que esses frutos de redenção aconteçam na nossa vida, mas não somos nós que tomamos posse do Senhor. É bem o contrário. Nós pertencemos ao Senhor. E essa pertença nos dá uma alegria total, porque não ficamos dependentes das coisas. Mas a providência divina agora é que cuida de nós. E em tudo nosso fazer, quando deixamos Deus governar, tudo que fazemos ou tudo que vivemos, aquele fazer nosso natural de cada dia se torna a vontade de Deus para nós, porque estamos ali para fazer e cumprir o plano da nossa salvação, a sua vontade. Por fim, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, tem algo muito importante a ser comunicado ainda. A riqueza sempre foi uma tentação na vida dos homens. Até, pois aqui, a riqueza é e sempre foi uma grande tentação para os homens. Pois aqueles que são ricos, eles se acham como que autossuficientes, como se não precisassem de Deus e de mais nada. E para manterem as suas riquezas, essas posses, esse poder que a riqueza lhe deu, eles oprimem, esmagam, desprezam e exploram os necessitados. Vejam, exploram os necessitados, desprezam, oprimem. Bom, mas nunca são felizes, porque, disse Jesus, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha, uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Interessante isso. E nós não temos riquezas, não nos apegamos aos poderes deste mundo, mas a nossa riqueza é a nossa fé.
tudo alcança. Tudo é possível ao que crer. E o nosso meio é a oração, é a obediência, é a felicidade, é o amor a Deus acima de todas as coisas. São valores eternos que nós cultivamos e assim Deus realiza a nossa vida, o seu querer, o seu agir, o seu executar. Então, bem-aventurados, de todas as bem-aventuranças, a primeira delas resume todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza aqui não é miséria. Pobreza aqui é virtude. É virtude e pertença. Pertencemos ao Senhor e Ele nos defende muito bem dessa pertença. Que o Senhor, na sua infinita bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, por amor do seu Filho amado, na graça do Espírito Santo, nos conduz à vida eterna. E que a Virgem Santíssima interceda por cada um de nós, para sermos como ela foi. Pobre, seu filho nasceu na manjedoura. A pobreza dela a acompanhou até a cruz, pois lá estava o seu filho Jesus. É a primeira bem-aventurada por excelência. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem.